Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem? No bloco anterior falávamos sobre morfologia da língua portuguesa, certo? Começamos a falar sobre morfologia dessa maneira aqui, ó, acompanha comigo por gentileza. Marquei para você quais são essas classes gramaticais que nós temos, marquei para você quais são as classes fechadas, pedi que você acompanhasse lá pelo meu site a lista das classes fechadas, porque elas são importantes para você. O site está lá na aula introdutória, tudo bem? Meus amigos, está aqui tudo marcado para você. E começamos a falar da área dos nomes. Na área dos nomes eu te falei da importância do artigo, do papel do artigo, para que serve o artigo, não foi? Coloquei tudo isso para você e discutimos uma questão sobre o papel semântico do artigo. Meus amigos, vamos então agora falar do adjetivo. O adjetivo, pessoal, é uma palavra que serve para caracterizar o substantivo. Palavra que serve para caracterizar um substantivo. Atribui uma característica, atribui um juízo a esse substantivo. Importante falar, pessoal, que eu, Elias, não gosto de usar a palavra qualificar. Porque a palavra qualificar, ela infere juízo de valor e faz com que as pessoas sempre esperem uma qualidade do substantivo. E o adjetivo nem sempre é uma qualidade. Ele pode ser uma característica. Por exemplo, se eu digo assim, o homem bondoso. Bondoso é uma característica? É. É uma qualidade? Também. Agora, se eu falo para você assim, ó, o sistema bancário é um sistema qualquer? Não, é um sistema bancário, ou seja, a característica do sistema é ser bancário. Mas eu não posso falar que é a qualidade do sistema, pois em bancário não há juízo de valor. Agora, a palavra característica, ela sim mostra exatamente o que é um adjetivo. Tudo bem? Venha comigo à tela, por gentileza. Havia um exemplo aqui, ó, que falava pra gente sentir o garoto estudioso. Eu não falo de um garoto qualquer, gente, eu falo de um garoto estudioso. Portanto, isso aqui é um adjetivo. Agora, a partir disso aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Quando eu falo garoto estudioso, imagine comigo o seguinte, que eu pegue esse substantivo garoto e troque pelo substantivo garota. Ao trocar pelo substantivo garota, gente, constate comigo uma coisa, que eu sou obrigado a mudar o artigo, eu sou obrigado a mudar o adjetivo. Faz o seguinte agora comigo. A gente vai pegar esse substantivo garota e vai flexionar agora no plural. Vai ficar garotas. Vai ficar garotas. Perceba que no momento em que eu empregar garotas, gente, eu obrigatoriamente terei de mudar novamente o artigo que está aqui atrás. Terá de ser o artigo as. E eu obrigatoriamente terei de mudar também o adjetivo, ou seja, passará a ser estudiosas. Conforme você acabou de perceber comigo, portanto, toda vez que eu mudei o gênero ou o número dessa palavra, melhor dizendo, toda vez que eu flexionei esta palavra, eu fui obrigado a mudar os vocábulos subordinados, os vocábulos adjacentes. Isso é que nós chamamos, veja comigo, isso é que nós chamamos de concordância nominal. Isso é o que nós chamamos de concordância nominal da língua portuguesa. Como eu te falei, essa é a característica predominante da área dos nomes. É a flexão, gênero e número, masculino, feminino, singular, plural. E os vocábulos subordinados concordam com o substantivo. Por isso eu tenho essa característica de flexão. Agora, pessoal, cabe comentar o seguinte. Eu sei que você, em algum momento da sua vida, deve ter falado para alguém assim, olha, eu concordo com você em gênero, número e grau. E se você percebeu, eu falei sobre gênero, falei sobre número e não falei sobre grau. Por que eu não falei sobre grau? Acompanha comigo. Gente, na língua portuguesa, grau são dois, não é? Aumentativo. E eu tenho o grau diminutivo. Imagine que eu pegasse esse meu exemplo 1 e colocasse o substantivo nuclear dele no diminutivo, da seguinte maneira. O garotinho estudioso. O que eu quero que você observe é o seguinte. Eu peguei a palavra garoto e coloquei, veja comigo, eu peguei a palavra garoto e coloquei no diminutivo, garotinho. Só que se você percebeu comigo, gente,
Quando eu empreguei garotinho, o artigo que eu empreguei continuou sendo o artigo o. Quando eu empreguei garotinho, o adjetivo continuou sendo estudioso. Se você acabou de perceber comigo, meus amigos, ao flexionar o grau dessa palavra, ao mudar o grau dessa palavra, colocar no diminutivo, eu não tive a obrigação de mudança. Nem masculina, nem feminina, nem singular, nem plural. Os termos subordinados, eles mantiveram-se intactos, sem qualquer alteração. Isso nos mostra duas coisas, pessoal. Primeira delas, que grau? 1. Não é flexão. Não é flexão. Beleza? Assim como masculino, feminino, singular e plural. E mais, gente, se não é flexão, 2. Não gera concordância. Não gera concordância. Tudo bem? Então, aquilo que dizemos por hábito, concordo com gênero, número e grau. Grau não é concordância. Concordância, só gênero e número dentro da área dos nomes. Tudo bem, meus amigos? Perfeito? Vamos à tela mais uma vez. Vamos aqui falar um pouquinho mais sobre classes gramaticais. O adjetivo serve para caracterizar. O numeral, gente, ele tem a finalidade, ele serve para quantificar um substantivo. Ele serve para quantificar um substantivo. Apresentar quantidades. Gente, lembrando que precisam ser quantidades exatas para que eu possa falar que um determinado vocábulo é um numeral. Por exemplo, quando eu falo para você aqui, ó, as suas 3 maiores conquistas. Perceba que aqui existe uma palavra mais importante, uma palavra núcleo, que é qual palavra? A palavra conquistas. Esse aqui é o meu substantivo. E todas essas outras palavras, elas referem-se à palavra conquistas. Não são conquistas quaisquer, são conquistas maiores. Não são qualquer quantidade, não é qualquer quantidade de conquistas, só são 3 conquistas. Tudo bem? Esse suas indica a posse das conquistas. Tudo bem? E esse as que aqui está, ele determina as conquistas. Mas eu quero falar exatamente do 3, que o 3 está dizendo que não são 2, não são 4, são 3. Ou seja, aqui eu tenho um numeral da língua portuguesa. Existem palavras que as pessoas até se esquecem de que elas também são numerais da língua portuguesa. Como, por exemplo, ambas. Ambas, pessoal, não dá para falar que é 2. Por quê? Porque só podem ser 2. Tanto é que é pleonástico você falar ambos os 2 chegaram, porque ambos já é um numeral. Ele é um numeral que indica 2. Assim como, por exemplo, quando eu uso duplo, quando eu uso dupla, eu já sei que são palavras que indicam 2, ou seja, numeral. Quando eu falo trio, palavra que indica também 3, numeral. Numeral, claro, que pode ser numeral adjetivo, numeral que acompanha, ou numeral substantivo, que é um numeral que substitui. Por exemplo, quando eu falo para você assim, ó, o trio acabou de chegar. Esse trio é um numeral de características substantivas. Ambos os garotos chegaram. Esse ambos acompanha a palavra garotos. Tudo bem? Agora, pessoal, outra palavra que também aparece muito é uma palavra como meia dúzia ou simplesmente dúzia, que também são numerais. Por que são numerais? Porque indicam quantidades exatas, tudo bem? Vem comigo aqui à tela, por favor. Então vamos completar. Eu falo dessa quantificação. O numeral ele pode ser de 2 tipos, tá? Ele pode ser de 2 tipos. Eu posso ter um numeral substantivo. Melhor, vou colocar um numeral adjetivo. E o numeral substantivo. Numeral substantivo. Qual que é a diferença entre o numeral adjetivo e o numeral substantivo? O numeral adjetivo, pessoal, numeral adjetivo, a finalidade dele é acompanhar o substantivo. Enquanto que o numeral substantivo, a finalidade dele é substituir o substantivo. Ou seja, ele passa a ser o próprio substantivo. Ele passa a assumir as funções do próprio substantivo. Agora eu vou te contar um segredinho. Numeral é uma classe gramatical que
praticamente não cai em prova de concurso público, tá certo? Porque a identificação do numeral ela é muito simples, ela é muito fácil. Outras classes são muito mais cobradas, tudo bem? Vamos à tela mais uma vez, então. Vamos falar então do pronome. O pronome, gente, ele tem duas finalidades na língua portuguesa, duas finalidades. O pronome, ele pode ser usado para acompanhar um nome, acompanhar um substantivo, assim como ele pode ser usado para substituir um substantivo. Você um dia com certeza ouviu falar o seguinte: poxa, pronome é aquela palavra que acompanha ou que substitui nome, não é verdade? Só que cada um desses pronomes ele possui um nome diferente. Veja comigo, por favor. O pronome que serve para acompanhar um substantivo, ele é chamado na gramática da língua portuguesa de pronome adjetivo. Enquanto que o pronome que é empregado para substituir um substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. Porque ele faz, às vezes, substantivo, porque ele é o próprio substantivo, ele assume às vezes do substantivo. Tudo bem? E, pessoal, vale relembrar o seguinte, essas classes gramaticais todas aqui listadas, elas dependem do substantivo para existir, tudo bem? Elas só existem mediante presença do substantivo, pois são vocábulos que são subordinados. Vamos comigo à tela, por gentileza, mais uma vez? Olha só, quando eu falo assim, ó, várias notícias incríveis, vamos observar? Gente, quando eu pego várias notícias incríveis, eu tenho aqui um substantivo que é o substantivo notícias. Não são notícias quaisquer, são notícias que têm a característica de serem incríveis. Ou seja, eu tenho aqui um adjetivo da língua portuguesa. E várias, pessoal, não é uma característica das notícias, não é um artigo e não é um numeral. Gente, várias classifica-se como pronome. Este pronome, ele acompanha o substantivo, por isso ele é um pronome adjetivo. E este pronome adjetivo, gente, ele não me diz quantas notícias são exatamente. Por isso que ele é um pronome indefinido da língua portuguesa. Não é verdade? Indefinido da língua portuguesa. O pronome ele é classificado de duas maneiras. Primeiro, morfossintaticamente, acompanha ou substitui o substantivo. E segundo, semanticamente, ou seja, semanticamente sentido, não é? Se esse pronome não me dá certeza, ele é um pronome indefinido da língua portuguesa. Continua comigo, olha só. Esse conquistas aqui é meu substantivo. Maiores é um atributo das conquistas, ou seja, eu sei que aqui eu tenho um adjetivo da língua portuguesa. Esse as eu sei que é um artigo da língua portuguesa. E esse suas, meus amigos, esse suas, ele é classificado morfologicamente, acompanha comigo de novo, como um pronome possessivo. E esse pronome possessivo, que indica posse, ele está acompanhando o substantivo conquistas. Por isso que ele é um pronome possessivo de características adjetivas. Tudo bem? Um pronome possessivo de características adjetivas. Assim eu classifiquei para você esses três exemplos. A ideia agora é que nós façamos alguns exercícios para ver se a gente entendeu mesmo esse papo de morfologia. Vamos à tela? Olha só o que ele fala para você. A alteração da flexão de plural do pronome parou tudo. Pronome. E, gente, quando falar em pronome, você já tem que se lembrar do seguinte: pronome subordinado. Subordinado a quem? Ao substantivo. Não é verdade? Você já tem que lembrar de área dos nomes. Falou de área dos nomes, você já tem que lembrar de flexão. Falou de flexão, você já tem que lembrar de concordância. Olha o filme que precisa passar na sua cabeça quando você vê a palavra pronome. A alteração da flexão de plural da palavra pronome quaisquer para a forma singular qualquer, ele fala que isso acarretaria em correção gramatical ao texto. Ora, gente, se eu tenho lá no meu texto um pronome quaisquer, eu tenho de me lembrar de que ele é subordinado a um substantivo, ou seja, eu tenho de encontrar a que substantivo ele se refere. Segundo, se o substantivo for plural, ele tem de estar no plural. E, se o substantivo for singular, ele tem de estar no singular. Ou seja, provavelmente há prejuízo à correção gramatical. Acompanhe comigo. Pesquisa indica ainda que 30% das pessoas no mundo não pensam sobre o cybercrime.
por não acreditarem que poderiam ser vítimas desse tipo de ação, enquanto 21% não admitem tomar quaisquer medidas de segurança quando estão online. Gente, perceba que eu tenho um vocábulo medidas. As medidas permite a presença de um artigo, portanto eu sei que ele é um substantivo. Só que eu poderia simplesmente falar o seguinte, acompanha comigo. Eu poderia falar assim, ó, admitem não tomar medidas de segurança. Só que eu não quero falar que ele só vai tomar medidas de segurança. Eu quero falar que ele vai tomar quaisquer medidas de segurança. Logo eu constato que esse vocábulo quaisquer, ele refere-se aqui, ó, a palavra medidas. Medidas é plural, gente, e quaisquer também é plural. Então, a alteração para singular acarretaria com certeza em correção gramatical ao texto. Logo, este item é um item que está certíssimo, pois há prejuízo à correção gramatical. E quaisquer, professor? Qual é a classificação dele? É um pronome da língua portuguesa, um pronome de semântica indefinida, não é verdade? E além disso, como ele está acompanhando o substantivo, ele é um pronome adjetivo. Tudo bem? Vamos a mais uma questão. Fala o seguinte, o termo sobrecarregadas está flexionado no feminino e plural porque se refere a elas. Gente, elas, gramaticalmente, por isso a importância de você conhecer as classes fechadas da língua portuguesa, é um pronome. E que não é um pronome qualquer, é um chamado pronome pessoal do caso reto, não é verdade? Pronomes pessoais do caso reto, meus amigos, eles só são empregados na gramática da língua portuguesa como pronomes substantivos. E por que eles só são empregados como pronomes substantivos? Porque eles só podem substituir um nome. Logo, pessoal, é o próprio pronome quem exerce o valor de substantivo. Vamos ler o texto? Olha o que ele fala. Em muitas nações, as mulheres não são devidamente iguais perante a lei. Não têm os mesmos direitos de propriedade que os homens, os mesmos direitos de firmar um contrato, os mesmos direitos de associação, mobilidade e liberdade religiosa. Frequentemente sobrecarregadas pela dupla jornada de um trabalho fatigante e uma total responsabilidade pelos trabalhos domésticos e pelo cuidado com os filhos, elas perdem oportunidades de lazer e cultivo da imaginação e cognição. Pessoal, ele está falando deste período que está aqui embaixo. Olha só, veja comigo, ele está falando deste período que está aqui embaixo na sequência. Primeiro passo, gente, olha o que ele fala. Elas perdem oportunidades de lazer. Elas quem? Olha lá, ó. As mulheres, beleza? As mulheres perdem oportunidades de lazer. Ou seja, eu estou vendo que esse elas é um pronome da língua portuguesa e, como eu acabei de falar, um pronome substantivo, pois está substituindo o termo mulheres. Tudo bem? Agora, pessoal, neste meu texto, veja só, ele está afirmando que elas perdem oportunidades de lazer. E segundo seu texto, gente, por que elas perdem oportunidades de lazer? Elas perdem porque elas são, veja comigo, sobrecarregadas. Ou seja, sobrecarregadas é um adjetivo atribuído ao pronome elas, elas que retoma mulheres. Então veja comigo o item. O termo sobrecarregadas está no feminino plural, e de fato está no feminino plural. Acompanhem comigo, porque se refere a elas, o item é certíssimo. Aí alguém vai me perguntar, professor, mas por que esse sobrecarregadas não se refere às mulheres, e sim ao elas? Porque, meus amigos, sobrecarregadas está no mesmo período que elas, e não no mesmo período que as mulheres. As mulheres estão neste período aqui, ó, que se encerrou aqui, sobrecarregadas, e o elas estão nesse período de baixo. E, aliás, aqui nesse meu trecho eu tenho uma informação deslocada. Olha só, elas perdem oportunidade de lazer. Elas, sobrecarregadas pela dupla jornada de um trabalho fatigante, uma total responsabilidade pelos trabalhos domésticos e pelo cuidado com os filhos, perdem oportunidades de lazer. Tudo bem, meus amigos? Vamos à tela mais uma vez. Olha o que ele fala na questão. No segmento, isto me obrigaria a escrever outra mensagem para explicar a mudança? Os pronomes isto e outra compartilham da mesma propriedade de substituir o nome a que se referem, razão pela qual são classificados gramaticalmente como pronomes substantivos. Ele está afirmando para você, meus amigos, o seguinte, que este pronome que aqui está no texto é um pronome de características substantivas, de propriedades substantivas. Olha só como é que ele coloca, gente. Não fui e não sou um escrevedor de cartas.
Acredito que no momento em que você estiver lendo esta mensagem, meus sentimentos a respeito dela e muitas vezes em relação a você podem ter mudado. E isto me obrigaria a escrever outra mensagem para explicar a mudança e assim sucessivamente, em uma troca de correspondência absurda. Pessoal, se você acompanhar comigo a leitura do texto, você vai entender bem para que esses pronomes foram empregados. Não fui e não sou um escrevedor de cartas. Acredito que, no momento em que você estiver lendo esta mensagem, meus sentimentos a respeito dela e muitas vezes em relação a você podem ter mudado. E isto me obrigaria. Gente, o que me obrigaria? O fato de que os meus sentimentos podem ter mudado. Ou seja, o pronome isto, ele retoma essa informação. A mudança de sentimento. Peraí, deixa eu melhorar para você. Retoma a mudança de sentimento. Ou seja, se esse pronome retoma e substitui essa ideia, ele é um pronome da língua portuguesa substantivo. E neste caso aqui específico, ele é um pronome substantivo demonstrativo da língua portuguesa. Ele fala que me obrigaria a escrever outra mensagem. Eu poderia simplesmente falar assim, não poderia, gente? Me obrigaria a escrever uma mensagem. Me obrigaria a escrever a mensagem. Me obrigaria a escrever mensagem. Mas eu não quero falar que é só mensagem, eu quero falar que é outra mensagem. Perceba que o outra, gente, ele se refere à palavra mensagem. E não só se refere à palavra mensagem, gente, como ele acompanha a palavra mensagem. Ele está antes, exatamente antes da palavra mensagem. Por isso que agora eu tenho aqui um pronome. Esse pronome é um pronome que agora acompanha, por isso um pronome adjetivo. E esse meu pronome adjetivo, gente, ele é um pronome indefinido da língua portuguesa. Ou seja, se você observou comigo, o primeiro pronome, ele é um pronome substantivo, retoma e substitui a mudança de sentimento. Ou seja, essa mudança de sentimento me obrigaria. Agora, pessoal, esse outro acompanha a palavra mensagem. Um pronome é substantivo, o outro pronome é adjetivo. Ele afirma na questão que ambos os pronomes são substantivos, logo eu posso afirmar que este item que está aqui disposto, ele é um item que está errado, ele não tem como estar correto, tudo bem? O item que está incorreto. Venha comigo aqui, por favor, agora nesta questão que aqui está, nesta questão. Fala o seguinte, se a forma causadas estivesse no singular, causada, a correção gramatical do período ficaria prejudicada. Pessoal, olha o que ele quer de você. Ele quer que uma forma causadas que é uma forma que está no feminino e que está no plural, se ela estivesse no singular, ou seja, causada, uma forma que estaria agora no feminino e também no singular. Ele fala o seguinte, que a correção gramatical do período ficaria prejudicada. Perceba que na questão ele não fala de sentido original. Ele fala só e somente só de correção gramatical. É uma questão com a qual você precisa tomar muito cuidado. Vamos ler o texto. Ele fala o seguinte, as principais consequências negativas da introdução de espécies exóticas e nocivas são o desequilíbrio ecológico das áreas invadidas, com a possível perda da biodiversidade, os prejuízos em atividades econômicas utilizadoras de recursos naturais afetados e consequente desestabilização social de comunidades tradicionais, e a disseminação de enfermidades em populações costeiras, causadas pela introdução de organismos patogênicos. Gente, a palavra causadas, como você acabou de observar comigo, é um vocábulo que está, causadas, é um vocábulo que está no feminino, e além de estar no feminino, está no plural. Logo, deve remeter a um outro termo que também é feminino e plural. Acompanha comigo a leitura a partir daqui, ó. E a disseminação de enfermidades em populações costeiras, causadas pela introdução. Gente, quem é que são causadas? São causadas, gente, as enfermidades. Perceba que as enfermidades é um, gramaticalmente, substantivo. Esse substantivo é um substantivo que é feminino. E, além disso, ele é um substantivo que está no plural. Ou seja, ele está falando para você que as enfermidades são causadas. Tudo bem? Agora, meus amigos, se eu tivesse aqui, em vez de causadas, a palavra causada, veja como ficaria o meu texto. Ficaria assim, ó.
e a disseminação de enfermidades em populações costeiras, causada pela introdução de organismos patogênicos. A pergunta que eu quero te fazer é: o termo causada, ele pode ser característica de algum substantivo deste trecho? E a disseminação de enfermidades em populações costeiras, causada pela introdução? Pode sim, meus amigos. Causada, agora, vai virar um atributo disso aqui, ó, da disseminação. Até porque, pessoal, a palavra disseminação que aqui está é gramaticalmente, acompanhe comigo, um substantivo da língua portuguesa. É um substantivo que é feminino e é um substantivo que é singular. A diferença, claro, uma coisa é eu afirmar que as enfermidades são causadas. Outra coisa é eu afirmar que a disseminação é causada. São informações diferentes? São. São semanticamente diferentes, sentidos diferentes? São. Mas não há qualquer prejuízo à correção gramatical colocar causadas ou colocar causada. Por que não há qualquer prejuízo à correção gramatical, meus amigos? Porque se eu emprego causada, causada vai concordar com as enfermidades. Se eu emprego causada, causada vai concordar com a disseminação. Diferente seria se ele pedisse para você colocar isso aqui, ó. Se ele sugerisse para você, coloque a palavra causado. Porque causado, pessoal, seria masculino. E perceba comigo, disseminação é feminino, enfermidades é feminino e populações também é feminino. Ou seja, causado, sim, seria um termo gramaticalmente incorreto. Esse está incorreto. Agora, causadas e causada podem ser empregados mantendo-se a correção gramatical, alterando-se o sentido. Daí a importância de ler o texto e entender o que a questão quer dizer. Se a forma causadas estivesse no singular, a correção gramatical do período ficaria prejudicada? Não, não ficaria prejudicada. Este item é errado. A alteração que eu tenho, meus amigos, é uma alteração de sentido, pois o vocábulo causada ou causadas, ambos conseguem encontrar concordância no trecho aqui disposto. Tudo bem, meus amigos? Questão muito clássica do CESP, muito cobrada pelo CESP, e por isso que é importante que você saiba que quando eu falo nesses termos, eu sempre estou em busca da concordância dos vocábulos. Tudo bem, gente? Beleza? Dessa maneira, então, encerro com vocês mais uma parcela da morfologia da língua portuguesa. Falamos de área dos nomes. Próximo bloco, vamos falar de área dos conectores e área dos verbos. Tudo bem? Forte abraço. Até daqui a pouco, hein?